Olá! Hoje a gente recebe a visita de um inventor. Inquieto, resiliente, persistente, natural de Rolante, o filho do seu Alberto e da dona Alda, é técnico em eletroeletrônica. Marido da Carla, é coordenador de projetos de inovação em colaboração com institutos de pesquisa e universidades. Há 23 anos, o pai do Matheus está à frente da Pináculo Indústria Eletrônica, onde recentemente lançou a marca Produxi, que promete trazer produtos inovadores e facilitadores para o dia a dia. Hoje teremos uma conversa de peso com Carlos Alberto Folchi. Seja muito bem-vindo, Carlos, para essa conversa de peso. Muito obrigado. Inventor, A gente tenta, né? Não, mas são várias, são inúmeras as invenções em várias áreas, inclusive, né? Sim. Te conheci, quer dizer, não te conhecia pessoalmente, mas nosso amigo em comum, Roberto Sibel, fala muito de ti. Certo. Das tuas invenções na área da telefonia, né? Isso. Natural de Rolante. Isso. E aí foi estudar onde, Carlos? Interior de Rolante. Em 1986, eu fui estudar no CIMOL, em Taquara. Que forma um técnica. monte de gente boa, né? Bastante Excelentes gente. profissionais. Sim, Né? sim. A escola técnica bem conceituada. Né? Então, me formei em 1989, né? Já comecei a trabalhar numa empresa de informática da cidade, na parte de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, parte de controle de acesso e relógio ponto. Trabalhei por 5 anos lá. Desenvolvendo? Desenvolvendo hardware. É uma coisa que o CIMOL trabalha muito com seus alunos, né? Trabalha bastante. Provoca muito. Isso, exatamente. O que tu fazia lá? Na TCA, nessa empresa, trabalhava na parte de desenvolvimento então, de hardware, né, de equipamentos para controle de acesso e relógio ponto. Né? Então a gente desenvolveu naquele momento um sistema inovador. Numa época que ainda era muito manual. Muito manual. Muito Então, analógica. A maior empresa lá da região, que era sócia do projeto, né, tinha uma demanda importante nessa área. Era todo manual. Que era, controle na de época, acesso. só a Azaleia. A Azaleia, exatamente. Só ela. Isso aí. Então, o cartão de papel, né, marcava no relógio ponto tradicional e nada de controle de acesso. Então, a gente implementou isso tudo, né, o controle de acesso e o ponto eletrônico. Um sistema bastante inovador. Então, associava hardware e software, então. Hardware e software, E sim. tu já começou a desenvolver alguma coisa de software? Software na época, mais a parte de firmware, que é o software que vai gravado dentro do equipamento, né? Então, isso eu também depois acabei participando desse desenvolvimento. E tu tinha vontade de ser um empreendedor? Sempre tive vontade, sim. Como é que foi esse desenvolvimento daí a chegar à tua empresa? Pois é. Teve uma caminhada bastante difícil por conta da limitação, né? Já começou a aparecer? Quais limitações naquele momento? Bom, eu já tinha deficiência visual, né? Não tão severa, né? Mas eu já tinha dificuldade. E na época da infância eu já percebia. Depois, durante o curso na escola técnica também, eu sentia bastante. Alguns professores até comentavam isso comigo, né? E somente depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa é que eu fui fazer uma consulta oftalmológica, a primeira da minha vida, né? E aí eu já descobri que eu ficaria cego. Então, tu tinha doença desde muito cedo. Desde muito cedo, ela é desde a uma infância. doença genética? É genética, retinose pigmentar. Tu nasceu com ela e ela foi Exatamente, ela foi progredindo. Isso. Como é que tu enxergava o mundo no início da tua vida? Eu tinha muita dificuldade com o sol, né? Qualquer ambiente muito iluminado era difícil para mim e a visão periférica foi fechando. Então, no final, é como se eu estivesse olhando dentro de um tubo e enxergando muito mal ainda, né? A visão vai fechando. Característica da retinose Mas pigmentar. na aula tu conseguia acompanhar? Acompanhava, sim. Já tinha alguma dificuldade até para ler algumas coisas no quadro. Né? Respondia algumas questões erradas na prova porque eu não enxergava direito a questão no quadro. E ninguém entendia isso? Principalmente eu, né? Eu segurava tudo para mim. Eu escondia de todo mundo, né? Da família, inclusive? Sim, inclusive da família. Que coisa, cara. Sim. Mas era o que? Era alguma vergonha que tu tinha? Vergonha, talvez assim, o medo de demonstrar essa fragilidade, né? Tu sentia que tu era o único que enxergava assim ou tu achava que isso era normal? Não, eu sentia que eu tinha uma dificuldade, mas eu não conseguia falar sobre ela.
Com que idade tu foi a primeira consulta? 20 anos. Ali foi te dado O diagnóstico bem direto, assim, né? Olha, tu paga o que tu puder de INSS porque tu vai ficar cego. Assim. Como se fosse te incapacitar para a vida inteira, Exatamente. né? E essa era a sensação que eu tinha, né? Porque quando eu estudava na escola técnica, Rodrigo, todas as vezes que porque eu ia para Taquara e voltava, né, para Rolante de ônibus. Então eu saía do Cimol, ia até a rodoviária, passava na frente do CTG. E no CTG tinha um senhor, todos os dias, ele estava lá, um senhor moreno tocando gaita, cego. Né? Então ele estava tocando gaita e do lado ali um cestinho para as pessoas colocarem dinheiro, né? Aí eu chegava na rodoviária, tinha lá o Seu Bacana. Seu Bacana também era outro cego, né? Entrava no ônibus, pedia dinheiro, né? Quem não conheceu o Bacana? Bacana andava por Novo Hamburgo também. Também? Bacana ia Olha pra aí, cima ó. e pra baixo por tudo. Ele tinha uma bengala que ele soprava na ponta, apitava, né? E chamava, vamos ajudar o Bacana. Isso aí, isso aí. Olha aí, ó, teve em Novo Hamburgo também. Então, para mim, cego era isso. A pessoa que ia depender das pessoas, né? Não ia mais ter... Até aqueles ali tinham uma certa autonomia, mas dependiam dos outros, né? Sim. E esse era o meu medo. Então, eu nunca tinha visto, nunca tinha convivido com uma pessoa cega que trabalhasse, que tivesse uma vida autônoma, né? Então, depois que eu fiquei sabendo que eu ficaria cego, principalmente depois disso... Naquele momento ainda não tinha internet. Não tinha. Eu, pelo menos, não tinha acesso. Era muito restrito a tua visão de mundo. Sim, assim, ó. exatamente. A forma como a informação chegava até ti. Isso né? aí. Quando é que começou a ampliar teu universo, assim, tua visão do mundo, no sentido de que isso fosse deixando de ser um problema, ou isso sempre te perseguiu até tu construir uma estabilidade? Assim? Isso me perseguiu até eu ficar cego. Até o momento que eu fiquei cego. Então teve assim um fato que marcou bastante, assim. Na verdade, tem alguns fatos, mas eu divido assim em períodos. Um período importante foi o descobrimento que eu ficaria cego, né, o descobrimento da doença até eu ficar cego e dali para frente, até a retomada, né. Mas teve um fato que foi assim, eu saí da empresa, né, até aquele momento estava bem difícil ainda para eu mostrar isso para as pessoas, né, que eu estava com uma dificuldade. Então eu saí da empresa com um amigo e ele ofereceu o ombro para eu colocar a mão no ombro dele, para ele me guiar, né. E eu aceitei isso. Então isso me marcou bastante, assim, isso é uma tonelada dos meus ombros, né. Bacana. Porque aliviou muito, né. Olha, eu posso sair na rua, posso mostrar que eu estou com uma dificuldade, né? Não perdi o amigo, tá? Ele está me apoiando, pelo contrário, né. É verdade, eu tinha medo que todas as pessoas da Pináculo sairiam, não iam mais querer trabalhar na Pináculo, né, no momento que eu ficasse cego. Eu me escondia de fornecedores, de clientes, eles iam lá, eu me trancava numa sala, ó, dias que eu não estou. Porque esse cliente não vai comprar de uma empresa que o diretor é cego. Né? Esse fornecedor não vai vender para uma empresa que o diretor é cego. Essa empresa, ele vai achar que não vai pagar ele. Então, essa era a visão que eu tinha, né. Então, quando eu compreendi, né, que isso não era verdade, né, aí as coisas começaram a mudar. As pessoas continuavam na Pináculo, né, eu já estava cego, elas continuavam, elas não queriam sair de lá. Outras queriam entrar na Pináculo. Poxa, então falta eu acreditar em mim, né? As pessoas estão acreditando. As pessoas acreditavam. Exatamente, e eu não acreditava. E aí eu comecei um tratamento psicológico. Né? Logo que meu filho nasceu, ele tinha 11 meses, aí eu comecei um tratamento psicológico, faço até hoje. Né? Inclusive eu estava lá, agora de manhã, toda semana eu tenho uma consulta. Né? E claro que isso aí está resolvido já, mas a gente sempre tem outras questões, né, para serem trabalhadas, né? Então, esse tratamento me ajudou bastante. Mas eu estava numa posição, né, até então, muito desconfortável para mim. Eu entendia que aquilo não era eu, né? Me esconder não era eu. Eu estava me escondendo pela deficiência e por não saber como lidar com ela, né? Então, no momento que eu consegui lidar melhor com ela, eu consegui sair disso. E aí eu a família teve condições de te apoiar psicologicamente, assim, ou muito pouco para te oferecer? Muito pouco, porque eu não levava o assunto. Tu te isolou? Eu me isolei, né? Eu não dava abertura para isso. Eu não tratava disso com ninguém. Isso que eu estou falando agora aqui, naquele momento era impensável, de forma alguma, né? Que maravilha. Que foi coisa muito boa difícil. Tu conseguir Sim, resolver isso. Foram 12 anos, né, de muito sofrimento. Eu lutando contra isso, escondendo, com muitos medos, né, de ser uma pessoa inútil, inválida, né. Então, por isso, até as pessoas não conseguiam me ajudar muito, eu não dava oportunidade. Quando, na verdade, o que a gente faz mais ao longo da vida
toda é apoiar e nos apoiar em outras pessoas. Exatamente, né? aceitar ajuda, as pessoas querem, né? Não, evidentemente, com toda é muito fácil falar isso metaforicamente, né? Não sendo portador de uma deficiência, por exemplo. Mas, de fato, é isso que a gente acaba vendo. Como é que foi essa descoberta desse amor que tu tens até hoje, né? Que é a tua companheirona aí de vida. Sim. Que te botou para dançar, é verdade? Para dançar, para fazer figura em chamamé. Olha, desafio. Tu já tinhas a deficiência visual. Já tinha deficiência visual. Eu não dançava nada quando eu enxergava. Eu digo, Rodrigo, que coisa louca. Eu digo assim, ó, hoje a minha vida é muito melhor do que quando eu enxergava, Olha por só. conta, né, desse bloqueio que eu tive para lidar com a doença, né, com a deficiência. Então, depois que eu fiquei cego, eu fiz um curso de dança, né, não foi com a Carla, foi antes dela, dança de salão. Aí eu descobri que era bom dançar, né, eu tinha vontade, mas eu não conseguia antes, né. Então fiz esse curso, depois eu conheci ela e aí eu não sabia dançar muito bem a música gaúcha. Dançava mais ou menos, né? Mas não isso que ela lançou, o desafio que ela lançou, né? Nem perto, né? Então nós nos conhecemos num grupo de amigos, né? Comecei a frequentar, eu já estava separado nesse momento, obviamente, né? E aí começou a rolar, né, coisa e tal, e depois, primeiro, assim, veio um desafio de aprender a dançar tango, né, a gente começou a fazer algumas aulas de tango, a gente fez algumas aulas de tango, o professor voltou para Porto Alegre, né, estava dando aula lá em Taquara. Já vi esse filme antes. Já viu esse filme antes? Chama Perfume de Mulher. Pois né? é. Então, aí não deu certo, né, tá, tudo bem, mas éramos apenas amigos, né. Depois veio, então nós já estávamos namorando, veio esse desafio da música gaúcha com o chamamé figurado, né? E pensei, meu Deus do céu, quantos strikes eu vou fazer no salão? Porque gira para um lado, gira para o outro, né? Solta, volta. Mas deu tudo certo. Olha, eu fui descobrindo que dava para fazer isso, como tantas outras coisas eu já tinha descoberto, né? Dá para fazer isso também. Ela é tu que conduz a dança. Mais ou menos, E ela né? te dá uma puxadinha, Mas como é que pensa é? numa puxada de vez em quando, assim, né? Ela vai ela vai colocando assim, as coisas. Porque aí assim, ela tem que estar olhando para os lados, ela olha para trás, né? Porque muitas vezes as pessoas não percebem que eu não enxergo, né? Então, às vezes acontecem até situações constrangedoras, né? Então eu já procuro avisar as pessoas, porque elas estão, às vezes, conversando comigo, né? Eu estou olhando para elas, né, elas não percebem que eu não enxergo. Então, para dançar, eu imagino também que às vezes algumas pessoas não enxergam, não percebem que eu não enxergo, né? Então, eu estou ali e ela olhando para trás, para o lado, e eu reto, né? Quieto, tranquilo, né? Desligado, né? Só dançando, né? Devem achar, olha, mas ele não ajuda em nada, né? Só ela que tem que cuidar. De vez em quando a gente dá uma trombadinha. Mas assim, o pessoal, claro que dos CTGs onde vocês vão já estão acostumados, sim, lá sim, com certeza. Já recebem com todo lá, carinho. certamente. Né? Mas a gente não fica limitado àquele CTG, né? A gente vai que linda história de superação, Carlos. Que linda história de superação. Sempre ouvia do Roberto a tua capacidade inventiva, criativa, de inovação. Né? Sim. E bondade do Roberto também. Não, porque a gente usava os seus produtos, inclusive, né? Tu foi um cara que reinventou, por exemplo, o Celfix. Quem é um empresário que não usou o Celfix, né? É do concorrente. Pois é, mas quem é um empresário que não usou o Celfix, o celular ligado na central telefônica, exatamente. com o chip, que foi uma inovação tua. Né? Até então tu tinha que botar o aparelho junto. de telefone dentro. Não, tu foi o cara que reinventou isso e que fez com que fosse muito mais apropriado e desse muito menos problema, inclusive. Exatamente. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Carlos Wolk. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo esse inventor muito especial, empreendedor, empresário, diretor da Pináculo Indústria Eletrônica e da Produxi, que muito cedo descobriu a sua deficiência visual, que há algum tempo já, né? Desde os 32 anos, isso, te deixou completamente cego. Sim. Mas que não impede o Carlos de inventar, de dançar, de trabalhar muito, né? Continua trabalhando muito, né, Carlos? Cada vez mais. Trabalhando mais e ganhando menos. Não, ó, o Papai do Céu tá vendo, não reclama da vida. Tá difícil. Tá... Como é que é esse negócio de invenção, hein? Porque o Simol forma excelentes técnicos. Sim.
alguns deles vão puxar cabo o resto da vida, né, Carlos? Mas são importantes, né? Exatamente, mas o que distingue aquela pessoa que vai para criação, para inovação, para ser um inventor mesmo? Acho que todos nós temos a figura do professor Pardal. Sim. Né, como o inventor. Alguns poderiam remeter a Santos Dumont, sei lá. Tu é esse cara que sempre foi fuçar. Exatamente. Isso. Inquieto. Né? Inquieto. Eu vejo... Quando é que tu encontrou os problemas, tu disse assim, eu quero mudar isso aqui. Isso aqui não pode ser assim, isso aqui tem que ser assado. Exatamente isso que eu ia comentar. Né? Eu percebo um problema, eu penso, isso dá para melhorar, tem que ser possível, né? É possível de melhorar. Mesmo sem saber como, né? Mas tem que ter uma maneira. E aí eu quebro a cabeça pensando em um jeito de melhorar. Muitas vezes, talvez a maior parte das vezes não dá certo, né? Mas algumas coisas dão certas. Então, e aí várias áreas, né? Então, tanto que a Produx não tem nada a ver com a Pináculo, né? É um produto que eu comecei, o primeiro produto dela, então, foi... Vamos falar da Pináculo primeiro. Problema meu particular. Né? Eu tô louco para experimentar esse teu produto aqui. Tá. Mas me fala da Pináculo primeiro. Bom, Pináculo. A gente já dei um spoiler no primeiro bloco, final do primeiro bloco, que foi a reinvenção desse sistema. O Cellfix virou... referência, nome, sinônimo de interface celular. Sim. E tu reinventou esse negócio. Sim. Isso. E agora nós reinventamos a interfonia. A interfonia tradicional cabeada para condomínios, né? Então eu tenho aqui, posso mostrar, Rodrigo? Pode. Aqui, ó. Esse equipamento, isso que nós fabricamos lá, uma placa cheia de componentes e milhares de linhas de código de programa tem aqui dentro, né? O que faz isso aqui? Isso aqui nós substitui toda uma central cabeada de interfonia de um condomínio inteiro, então elimina todo o cabeamento, todos os interfones dentro das residências, né? Muitas vezes isso é inviável em um condomínio horizontal, por exemplo, onde são casas, né? Não tem como levar cabo para todas as casas para o interfone, né? Então isso aqui resolve esse problema. Coloca um chip de telefone celular, hoje está muito barato, as ligações celulares são muito baratas, né? Coloca um chip por menos de R$50 por mês, liga à vontade para todos os moradores, né? Rateia isso entre eles, é um custo irrisório, né? Então conecta o teclado de rua, né? Nesse equipamento, a pessoa digita, o visitante digita o número do apartamento e ele vai chamar em até 2 celulares dos moradores. Elimina todo o cabeamento. E para quem quer ter o interfone cabeado, nós conseguimos agregar esse equipamento, uma solução nova também, foi lançada na semana passada, que aí integra, a pessoa pode atender tanto no interfone cabeado, tradicional, quanto no celular. Isso é perfeito. Isso. Quer dizer, eu posso estar em qualquer lugar do mundo e atender o interfone da minha casa, e liberar a entrada no portão. Que maravilha. Libera o acesso. Inovador. Isso é inovador, sim. Nunca ninguém fez nada parecido. Não, tem um outro fabricante já no Brasil fazendo isso, né? Mas agora nós temos essa nova inovação, é boa, né? Essa inovação da semana passada que nós lançamos, que aí integra. Esse realmente não tem ninguém fazendo. O interfone integrado, né? Que maravilha. Interfonia mista. E o tempo de retorno, porque o ruim quando tu tá no interfone na rua é tu ficar muito tempo esperando, certo, né? Certo. E tu apertar no botão é instantâneo, né? Isso. Milésimos de segundo, sei lá. Exatamente, é instantâneo. Tem essa perda, né? Digamos assim, do sistema que é o tempo da telefonia, né? Então vai levar em torno de 7 a 8 segundos para começar a chamar no celular. Isso não tem jeito, isso é da rede celular, né? Mas num sistema misto isso fica diluído, né? Exatamente, chama na hora no interfone tradicional, né? Perfeito. E aí a pessoa programa a partir de quantos toques ela quer que chame no celular. Mas por outro lado, a pessoa pode ficar chamando ali no interfone fixo também por um bom tempo, não tem ninguém em casa, sendo que no celular ela pode atender depois já no 8º segundo ela vai atender, né? Ela pode disparar as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Isso. Perfeito. Que mais? De inovação dentro da Pináculo? Bom, além, então, temos esse interfone, uma outra inovação desse mesmo produto é a plataforma de programação. Isso realmente ninguém tem, né? Quer dizer, uma empresa tem, que é a Pináculo, né? Toda a programação dele pode ser feita através de uma plataforma web. Então, o morador, entrou um novo morador no condomínio, tem que colocar os números de celular dele aqui dentro.
Né? Então, para que o técnico não precise se deslocar até aqui, até o condomínio para fazer a programação ou o próprio síndico, ele pode, no celular, no computador... Isso é um chip, então, de dados também, é isso? Dados também. Se quiser utilizar esse recurso da plataforma, precisa ter dados. Se não, é só o chip de voz. As ligações são por voz, não por dados. Né? Mas para programação, sim. Quantos produtos tem a Pináculo hoje? Tem dezenas de produtos. Deve ter uns 30 produtos de linha. Representantes, vendedores? No Brasil inteiro. Distribuidores, revendedores e representantes. Que maravilha, hein? Ainda usa-se a interface celular? Sim, ainda é usada. Vem caindo... Call centers, sobretudo. Isso, exatamente. Tem central de distribuição. A telefonia evoluiu muito, né? Então, em alguns casos, não é mais necessário esse Há controvérsias, né? Quando a gente precisa de sinal e não tem, a gente... Sim. Mas vamos falar na parte financeira, econômica, né? Ela evoluiu bastante. Mas outra questão, Rodrigo, toda essa montagem aqui, ela é feita lá na Pináculo mesmo. Nós não terceirizamos. Então, nós investimos em uma linha de montagem SMD. Tem muita gente que cria aqui e imprime o chip na China, por exemplo. Ou pelo menos faz a fabricação fora, né? Compra os componentes ou simplesmente entrega o projeto a uma outra empresa, terceiriza a fabricação. Todo o circuito é montado? Tudo é produzido lá. Circuito, chip, tudo. Não, os chips não, os componentes a gente compra, não o chip, né? De celular, eu digo, né? Esse não, mas nem, os componentes a gente compra todos eles, né? Sim, mas a programação é tu quem imprime. A programação é feita lá e a soldagem é feita lá, né? A máquina que coloca os componentes automaticamente aqui. Como é que nasceu a Produxi? De uma necessidade. Um amigo meu chegou lá em casa com os defumados, né, para eu experimentar. Ele fez no processo tradicional. Um caixão de metal, uma adaptação que ele fez lá, uma lata de serragem, toca fogo naquilo e deixa lá algumas horas, 8 horas, 10 horas, né? E fica cuidando daquilo ali para não apagar. Aí eu fiz um para mim daqueles, né? Mas já coloquei uma eletrônica nele, né? Um medidor de temperatura. Não, tem que ter alguma coisa para complicar, né? Tá, mas o indicador era com display, só display, né? Ele não fala. Bom, eu tenho que ter alguém para me ajudar a ver a temperatura, né? Lá foi a Carla, né, me auxiliar. Então, primeira defumação, foi um desastre. Meu amigo fez um caixão lá para mim de madeira, né, mais uma lata para colocar a serragem dentro, né, expliquei para ele como tinha que ser, mas aí vem o problema de comunicação. Tu trabalha com comunicação, sabe que é um problema, né? Eu disse, meu amigo, eu preciso de uma lata para colocar a serragem dentro, assim, com furo, né, um furo na frente, mais a tampa, coisa e tal. Ele entregou para mim. Coloquei a serragem dentro, né, preparei as carnes, coloquei a serragem dentro, toquei fogo no negócio e esperei o resultado. Deixar dar fumaça, aquecer e começou a dar um fedorão de produto químico. Né, coisa queimada, borracha queimada. O que tem isso aí, né? Aí eu descobri, ele pegou uma lata de tinta, com o resto de tinta dentro, e eu não percebi. A lata impressa por fora. Eu pensei numa lata daquelas que antigamente a gente usava no interior, na colônia, para colocar banha de porco, né? A lata limpinha, eu pensei naquilo ali, né? Mas não falei para ele. E ele me deu uma lata com o resto de tinta dentro. Tirei ligeiro as carnes de dentro do defumador, levei aquele troço para a rua, apaguei, botei água, né? Daí eu descobri que então tava aquela coisa toda, né? Vai começar todo o processo de novo. Aí ficou tarde, né? Já era umas 4 horas da tarde. Enfim, comecei o processo lá pelas 7 da noite. Aí a gente entrou madrugada dentro, né? Para poder terminar o processo. E a Carla junto comigo, parceira, né? Quantos graus tá? Tá tanto de temperatura. Vou botar mais. Tem que ir regulando a temperatura. Regulando a temperatura. Ela correu no mercado buscar um saco de carvão, porque só com a serragem não ia mais dar tempo, né? E de repente subia demais a temperatura, tinha que apagar o fogo. Nossa. Aí eu fiz mais umas 2 vezes, assim. E uma sujeirada, né? Eu pensei, não, tem que ter uma maneira de automatizar isso. E aí que veio, aí eu comecei a pensar no defumador automatizado, elétrico. Fiz o primeiro protótipo, né? Tá, o protótipo funcionou, mas a defumação não deu certo. Né? E muita fumaça, o tipo da madeira que eu usei não era adequado, eu já tentei inovar com a madeira, uma madeira prensada. Tá, aí foi, mas o problema ele é elétrico, então a madeira em cima da resistência pegava fogo, logo dava labareda, né? Isso não pode. Então, vou fazer uma experiência, coloquei um papel alumínio em volta da madeira, deixei só a parte de baixo descoberta, né? Mas só para eu fazer um teste ainda dentro da churrasqueira, né? Só para ver se ia dar fumaça, com resistência elétrica. Pois aquilo ali resolveu o problema da queima controlada. Uma ideia que me veio assim na hora, só para resolver para o teste, né? E até hoje eu uso isso. Digamos assim, a base do funcionamento é essa madeira coberta com papel alumínio.
Então, nasceu para resolver um problema meu, pessoal, só para eu fazer carne para mim. Só que um amigo viu, gostou da ideia e encomendou um defumador. Outro viu também, está virando negócio isso aqui, né? Aí eu fui pedir para pesquisarem a fundo na internet se realmente não tinha um defumador elétrico, né? E aí descobriram uma empresa em São Paulo que teriam, tradicional fabricante de equipamentos para defumação. E eu liguei para o proprietário da empresa e perguntei para ele se ele tinha defumador elétrico, porque eu já estava querendo lançar o produto, né? E ele foi um pouco ríspido comigo, ele disse assim, vocês têm que parar de achar, vocês têm que entender que não existe defumador elétrico. Existe desidratador elétrico, para defumar precisa da combustão da madeira, não tem isso. Tá? Eu pedi desculpa para ele, né? Tá bom, não disse para ele que eu tinha um já, né? Então tá aí, ó, dá para lançar um produto, né? E por isso então que eu criei a Produxi, né? Produxi é a produção do século XXI, por isso os 2X e o I, né? E pensei, vou colocar esse produto, só que pela Pináculo não dá, não tem nada a ver com a Pináculo, né? E aí então a gente criou essa marca Produxi, né? A empresa também para poder distribuir esse produto. Está em processo de patenteado, né? Sim, foi requerida a patente. Sim, isso demora, né? Mas está lá. Defumador elétrico DEF 350. Agora você pode fazer defumados incrivelmente saborosos e saudáveis. Defume frango, porco, gado, peixe, além de embutidos, queijos, legumes e tudo mais com tempero de sua preferência, sem adição de qualquer conservante, que é o grande problema que a gente encontra nos defumados, né? Sim. Carnes prontas para servir como petiscos ou substituir frios em sanduíches. Prepare pratos deliciosos com feijão, feijoada, lentilha, churrasco defumado e tudo que a sua imaginação permitir. Quantos quilos cabe dentro do teu defumador, Carlos? Olha, depende do comprimento, né? Se for uma costela, por exemplo, que é comprida, dá para colocar tranquilamente 6 quilos, 8 quilos. 8 quilos vai. Até 8 quilos de Vai, costela. vai. Ou, por exemplo, linguiça, né? Quiser assar bastante linguiça. Ela é comprida, Que é uma né? coisa assim que nem cachorro come. É, exatamente. Que não sobra, né? Não sobra. Mas, sei lá, eu faço pouco, Rodrigo, porque como o processo é muito prático, não tem por que fazer um monte e deixar na geladeira. Sim. Né? Então... Baixo consumo de energia, diversos programas prontos para defumar os mais variados alimentos. Isso. Até 40 programas de defumação na memória. Isso. Já vem com quase 30 prontos, mas a Resistente pessoa à pode corrosão, totalmente desmontável, fácil de higienizar. Olha só que maravilha, hein? E eu ganhei um presente aqui, né? A hora da verdade. Alguém te contou que eu não gosto de comer muito? É isso? Eu acho que sim. Mas, um detalhe importante, tá? Bom, se é importante, Isso não é aqui detalhe. é um peito de frango. Peito de frango, com pouco sal. Essa é a vantagem de a gente fazer os Olha defumados. aqui. Nossa, a cor que ele fica... Coloquei Quando tu fez esse? eu coloquei ontem à noite e retirei hoje de manhã. Ele faz o processo... Delícia. Gostou? Delicioso. Deu o cheirinho. O cheirinho é maravilhoso também. Como está vendendo isso? A gente está vendendo pelo e-commerce, tá? A gente até está melhorando lá na nossa página. A gente tentou vender isso através de lojistas, não deu muito certo, né? Então, pelo e-commerce está indo. A gente está divulgando com alguns canais, né? Em alguns canais, o pessoal que faz defumação, que faz churrasco, né? Então, hoje tem essas ferramentas para a gente fazer parcerias, né? Divulgar com essas pessoas. E a gente criou um canal também no YouTube, né? Até nesse final de semana nós lançamos o primeiro vídeo, onde eu defumo o peito de frango, né? E quem quiser acompanhar pode entrar lá no canal da Produxi. A gente vai fazer várias defumações ali. Né? Quantas horas de voo, no caso de fumaça, tem que ter para fazer um peito de frango assim? Depende muito da temperatura. Né? Eu gosto muito de defumar com 75 graus. Não, quando a gente aprende a fazer com o teu defumador, porque uma coisa é eu conseguir chegar nessa qualidade de defumação. É muito fácil. Né? É só botar o sal e colocar lá um pedacinho de madeira. Eu deixei 6 horas. E essa defumação, ela é saudável, Carlos? Olha, há estudos, né, que indicam que o consumo exagerado, né, por causa dos... Consumo exagerado de qualquer coisa. De qualquer coisa, né, mas agora me fugiu o nome, são poliaromáticos, hidrocarbonetos poliaromáticos, né, HPAs. O consumo exagerado deles, e eles estão presentes em vários alimentos, principalmente em embutidos defumados. O bacon é o campeão, né? Então isso não é recomendado. E não tem como a gente abrir mão do bacon, por exemplo. Pois é difícil, né?
Mas então tem se usado muito a fumaça líquida nos embutidos, então colocam na massa ou dão um banho depois do embutido pronto. É realmente delicioso. Adorei conversar contigo, mas acima de tudo adorei conhecer essa invenção. Entre todas as tuas invenções, acho que ela é a mais apropriada a mim, exatamente assim. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Hoje, numa conversa de peso com o criador dessa maravilha, o inventor do defumador elétrico, entre tantas outras invenções, Carlos Volk. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.